A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Estamos aqui para uma lição muito interessante. A lição de número 6 da nossa série de lições, Aviva a Tua Obra, da CPAD, nos traz o título O Avivamento no Ministério de Pedro. E quando eu olhei para esta lição, uma das coisas que me trouxe a atenção é a humanidade do servo do Senhor, do apóstolo Pedro. Portanto, nós vamos dividir o estudo desta lição, como de costume, em 3 tópicos. O primeiro, nós vamos falar das evidências da fragilidade de Pedro. Depois, vamos falar da evidência do batismo no Espírito Santo em Pedro. E terminaremos esta lição falando sobre a evidência da proximidade do arrebatamento da igreja. Portanto, meus irmãos, vamos olhar para Pedro como um ser humano. É claro que ele foi para nós um marco na igreja do Senhor Jesus. No comentário desta lição, pelo pastor Elinaldo, ele diz: Pedro antes do batismo do Espírito Santo, depois do batismo do Espírito Santo. E não só a história de Pedro está nos evangelhos, porque ele esteve com Jesus, em Atos dos Apóstolos, como uma preeminência bem interessante e grande, por que não dizer, até tendo as cartas escritas por ele, ainda no Novo Testamento. Mas eu gostaria de levar você, em primeiro lugar, nesta lição, não necessariamente ao que seja Pedro antes do batismo, por dizer, mas a fragilidade humana de Pedro. Primeiro lugar, fragilidade humana. Ele cortou a orelha daquele homem que vinha a encontrar com Jesus e prendê-lo. Segundo, a fragilidade emocional, ele negou a Jesus. E terceiro, uma fragilidade espiritual, quando houve uma inspiração maligna. Vamos olhar os textos bíblicos aí? Lucas capítulo 22, 49 ao 51, o texto diz o seguinte: E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Num outro texto bíblico, nós aprendemos de que este que pegou a espada para cortar, foi a pessoa do apóstolo Pedro. Mas o que eu encontro aí é de que este grande homem de Deus, que tornou-se um pastor da igreja, que Jesus mesmo disse: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, chamou para o ministério. O grande nome na pregação do evangelho, logo depois da descida do Espírito Santo, nós falamos sobre isso na classe anterior. Você vai encontrar de que este homem tem fragilidade humana. Naquela hora, quando vieram prender a Jesus, ele não agiu no espírito, por dizer, ele agiu humanamente. Isso mostra para nós que, não obstante nós estarmos trabalhando, ligados no reino de Deus, queremos servir ao Senhor, nós podemos errar também. Podemos algumas vezes agir humanamente. E nós encontramos prova, inclusive no apóstolo Pedro. Está certo o que ele fez? Não verdadeiramente. A prova foi que Jesus disse: basta, né? E curou a orelha daquele soldado, daquela pessoa que estava ferida. Então, não é que Jesus concordou, mas a Bíblia nos mostra, evidenciando a fragilidade mesmo de homens grandes. Isso para nós é um aprendizado. Segundo, a gente vê a fragilidade emocional de Pedro no texto de João 18. Versículo 25 a 27, a Bíblia diz assim: E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, olha aí o texto mostrando, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Queridos irmãos, Pedro ali estava numa situação emocional difícil. Jesus preso, quem sabe o que ia acontecer lá, sendo julgado pelo Sinédrio. Ele estava ali, tinha cortado a orelha, visto Jesus ser levado. Ele estava numa situação frágil emocionalmente. E você sabe o que aconteceu. Jesus tinha dito para ele que ele haveria de negar Jesus. E o que Pedro diz? Concordou? Achava que sim? Com certeza não. Jamais
no coração e na cabeça de Pedro, ele aceitaria que um dia negaria Jesus. No entanto, queridos irmãos, eu vejo aí este homem tão forte, tão determinado, com uma personalidade que muitos de nós até invejamos, né? A ousadia de Pedro, a maneira dele ser. No entanto, você vê que humanamente não adianta, não importa se a gente é ou não é de um jeito no sentido das personalidades, nós somos frágeis como homens. E neste momento de fragilidade, quando uma pessoa perguntou para ele, você não é um dos que estavam com ele? E ele é aquele que estava sendo interrogado, num melhor dos sentidos, um criminoso no contexto dos fariseus e do clero judaico da época, e ele negou a Jesus. E depois que ele negou a Jesus pela terceira vez, nós lembramos do texto bíblico que o galo cantou. E naquele momento ele viu em vigor a palavra que Jesus tinha dito para ele que ele haveria de negar, mostrando, evidenciando para o próprio Pedro que a nossa força não está em nós, nós somos frágeis, nós temos que depender de uma força maior, que com certeza hoje, e ele já conheceu também logo depois, da presença do Espírito Santo em sua vida. Amém? Por último, a gente encontra no texto bíblico uma fragilidade, inclusive espiritual, de Pedro. No texto de Mateus capítulo 16, você conhece o texto, versículo 21 a 23, a Bíblia diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Termino com 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ora, queridos irmãos, se você se lembrar do contexto deste episódio na vida de Pedro, Pedro tinha acabado de ser usado pelo Espírito de Deus e Jesus foi quem disse para ele: não te revelou carne nem sangue, né? Por quê? Porque ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, revelando aos demais que estavam ali, falando, esclarecendo, botando, né, falando com todas as letras, de que Pedro entendia que aquele homem, Jesus, era o Cristo. Agora, este mesmo Pedro, quando Jesus começa com uma conversa aqui entre nós, né, esquisita, de que vai morrer, de que ter que padecer e etc., Pedro agiu humanamente. A gente entende humanamente, mas o texto nos revela que a inspiração de Pedro não foi humana, porque Jesus não falaria por acaso esta palavra, que quando Pedro abriu a sua boca e disse, chamou inclusive à parte, foi muito educado, disse: Jesus, não diga isso, não pode ser assim. Então Jesus olhou para ele e o repreendeu, mas não disse: Pedro, não diga isso. Ele disse: para trás de mim o quê? Satanás. Ou seja, evidenciando que o sentimento de Pedro tinha uma inspiração maligna. Não tem nada a ver com possessão, não tem nada a ver que Pedro não era crente, não cria em Jesus, não estava seguindo a Jesus fielmente, que não era um deles. Pelo contrário. No entanto, queridos irmãos, é para nós aprendermos que nós somos de Deus, que nós podemos ser salvos em Jesus, que nós podemos ser discípulos de Cristo, andar com Jesus, conhecer a Jesus. Amém? E ainda assim, ao dar vazão à nossa emoção, às vezes há uma inspiração que não seja divina nas nossas vidas. Pelo contrário, pode ser carnal, mas pode inclusive ser maligna. Então este cuidado é aquilo que nós entendemos no contexto neotestamentário do discernimento de espíritos e de outra realidade de vigilância espiritual. Mas naquele momento, enquanto Pedro foi usado por Deus de maneira extraordinária, 1 minuto atrás, agora ele não vigiou, porque ele podia ficar entristecido com a mensagem, mas se o verbo vivo, se o Cristo encarnado que ele tinha acabado de falar, tu és o Cristo, tu és o Messias que nós esperamos, ele deveria ouvir com outros ouvidos e ter uma reação diferente à palavra que Jesus deu. Com isso eu somente quero provar para nós termos conforto de que um homem do quilate do apóstolo Pedro era tão frágil como nós somos. Ora,
A pergunta seria: será que Pedro era frágil antes do batismo no Espírito Santo? E depois do batismo no Espírito Santo, ele já não seria mais uma pessoa frágil? Eu encontro que esta não é uma realidade. Eu encontro o sinal da fragilidade de Pedro em Gálatas, capítulo 2, 11 ao 13, diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Isso é Paulo dizendo. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e apartou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Termino com o 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Portanto, meus irmãos, estes primeiros versículos que eu mencionei, que eram parte do texto dos evangelhos, ainda o Espírito Santo não tinha descido, ele não tinha sido batizado. Atos capítulo 2, nós temos estudado na lição passada, e nessa também o texto da leitura bíblica dessa lição está em Atos capítulo 2. Então, nós vemos de que Pedro, ele foi batizado no Espírito Santo, foi usado com poder, mas neste contexto de Paulo falando aos Gálatas, ele foi evidenciado a sua fragilidade outra vez. Como assim, irmã? Ele estava lá com os gentios, junto com Paulo, mas quando chegou Tiago com uma turminha da circuncisão, Pedro ficou desconfortável, emocionalmente instável, e se abalou e dissimulou. A palavra bíblica é essa. Ele começou a agir diferente, coisa que nós bem reconhecemos de atitude nos nossos dias, que qualquer um de nós pode cair nessa, se eu posso dizer assim. E Pedro fez isso, irmão. E ele foi o líder da dissimulação. Inclusive, o texto Paulo diz, até Barnabé foi atrás da dissimulação dele. Mas Paulo, quando viu isso acontecendo, repreendeu a Pedro na cara e diz: como assim, Pedro, que você come com os gentios e bebe com os gentios e chega e você comece a agir diferente? Não, senhor, não pode ser assim. O que eu quero mostrar aqui é evidência bíblica nas escrituras de que a nossa humanidade permanece. Isto não diminui que este Pedro tenha sido usado, que a gente vai falar agora na evidência do batismo do Espírito Santo na vida de Pedro, que é o próximo tópico, extraordinariamente, de que ele seja verdadeiramente um homem de Deus, mesmo que tenha as suas fragilidades. Agora, o que a gente aprende? E que ele aprendeu também, você não vai ver a vida só de fragilidades. Essa é uma exceção. É para provar que nós somos humanos. Glória a Jesus, que o poder, a graça é do Senhor Jesus e do Espírito para sustentar a nossa vida. No entanto, ele continuou sendo um homem de Deus. Para isso, nós vamos estudar o tópico número 2, evidência do batismo no Espírito Santo na vida de Pedro. Primeiro, ele foi revestido de ousadia. Segundo, ele foi revestido de sabedoria. E terceiro, ele foi revestido de poder. Eu escolhi essas palavras porque quando eu olho doutrinariamente para o batismo no Espírito Santo na Bíblia Sagrada, eu encontro que o batismo no Espírito Santo não é um evento transformador. Ninguém se torna uma outra pessoa em sentido algum com o batismo no Espírito Santo. Pelo menos eu não encontro isso biblicamente. Então, o agente transformador é o novo nascimento. Quando nós aceitamos a Jesus, somos transformados. Éramos trevas, agora somos luz. Não tínhamos vida em nós mesmos, agora o Espírito de Deus vive em nós. Fazíamos as coisas da carne, do mal e das trevas a quem nós seguimos, agora nós obedecemos à justiça de Deus, a lei escrita em nosso coração, temos vida em nós pela presença do Espírito Santo, abraçamos a graça de Jesus em nossas vidas. Esta experiência salvífica, ela é uma experiência de transformação. Diga-se de passagem, não se há julgamento quanto
alguém ser salvo ou não ser salvo, mas nós podemos usar aquela colocação bíblica de que pelos seus frutos conhecereis. Portanto, se alguém agora antes dava fruto de impiedade, de maldade, de um espírito maligno e agora dá fruto de justiça, você sabe, está dando evidência de uma vida transformada. Amém? Então aquilo que aconteceu foi por dentro, a justificação, a adoção, o perdão, o processo de santificação imediato, o começo de um processo de santificação de vida, tudo isso aconteceu e está acontecendo na vida da pessoa, mas é evidenciado por aquilo que ele faz, que fala, provando de que houve uma experiência que transformou a sua vida. Ou seja, a doutrina bíblica, o que está escrito, negócio de sair de treva para a luz, que está escrito na palavra, ele é provado para fora. Houve uma transformação interior, amém? E ela é provada, ela é mostrada, ela é demonstrada através de nossos atos e da nossa vida. Amém? E agora o Espírito Santo, irmã? E o batismo no Espírito Santo faz o quê? Conforme as escrituras bíblicas, nós vamos ler alguns textos logo agora, é um revestimento de poder, é uma autoridade, é uma capacitação especial que vai por cima dessa nova realidade da vestidura de Cristo em nossas vidas. Ele reveste de poder e nos dá acesso aos dons espirituais que nos foram, como igreja, entregues. Amém? Vamos aos textos bíblicos. Pedro, portanto, ele foi revestido, eu vejo na Bíblia, você vai ver comigo, evidência de que ele foi revestido de ousadia. Ele já era ou não era um homem ousado? Quem acha que Pedro era ousado? Eu acho, pelo o estilo dele que a gente vê na Bíblia, ele era um rapaz ousado, mas eu vejo com a presença, a realidade do batismo, que ele foi revestido de ousadia. Como assim, irmã? Na hora do aperto que tinha gente contrária, e um tempo atrás ele fugiu. Ele, na nossa maneira de dizer, deu para trás. Agora, no Pentecoste, ao invés de ele falar o contrário, estavam chamando ele de bêbado. Ele não foi defensivo. O que ele fez? Ele foi usado com ousadia. Vamos ao texto? Atos capítulo 2, versículo 14 a 17. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Olha que ousado. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Vamos saltar para o 36, do 36 ao 41, a Bíblia diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Termino aí. De sorte que naquele dia foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e agregaram-se quase 3.000 almas. Será que não está claro aí este revestimento de ousadia de Pedro? Está não só para aquelas pessoas, para o sistema, para a verdade do que aconteceu com Cristo, inclusive colocando a culpa naquela geração que foi quem crucificou a Jesus. Atos capítulo 4 ainda, versículo 29 ao 31 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu santo Filho Jesus.
E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este contexto de Atos dos Apóstolos, que é o contexto da igreja primitiva ou da igreja apostólica, esta igreja de hoje que nós somos, que nós aqui neste canal e muitas igrejas, você que está escutando, nós que seguimos esta palavra, somos a mesma igreja que Jesus deixou, a mesma igreja de Pedro, de Paulo e João. Como é que era esta igreja? Assim, pediam a Deus, não só receberam de Deus graça, autoridade, pediram ao Senhor, olha Senhor, nos dá ousadia para pregar. E enquanto o Senhor nos dá ousadia para pregar, confirma com os teus sinais. Usa-nos para a glória do teu nome. E aí o texto termina naquilo que a gente leu aí, que todos, o lugar se moveu, todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu depois? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo através deste batismo, deste revestimento, é para nos dar autoridade, ousadia para anunciar a palavra de Deus. E nós não somos outra igreja, nós não somos um movimento, nós somos a continuação desta igreja, que nós aprendemos dela em Atos dos Apóstolos. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Segundo, Pedro então foi encontrado, evidenciado biblicamente com um revestimento de ousadia. Mas eu encontro também na Bíblia prova de que este homem foi revestido de sabedoria. Talvez seja um dom do Espírito Santo evidente na sua Bíblia, na sua vida, e eu até julgaria que seja, mas não estou aqui para julgar, estou aqui para mostrar aquilo que a Bíblia nos evidencia. Queridos irmãos, 2 Pedro 3:8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A gente ainda num outro tópico vai falar um pouco do contexto daí, mas este pescadorzinho, ignorante no melhor dos sentidos, porque não era uma pessoa das letras na época, era um pescador, filho de pescador, amém? Este homem, na sua carta aí, segunda carta do apóstolo Pedro, escreve uma coisa, uma realidade, falando, ensinando a igreja, irmãos, dizendo assim, olha lá a palavra dele, não ignoreis que um dia para o Senhor Jesus, ou seja, para Deus, é como 1000 anos e 1000 anos. Isso é mistério, irmãos, isso é sabedoria profunda, é algo que somente o Espírito Santo, a sua presença, pode revelar na vida de alguém, e aí está a evidência de uma sabedoria extraordinária. Não foi que ele aprendeu mais, não foi que ele estudou mais o Torá, não foi que ele já começou a ler os escritos de Paulo, nada disso. Isto é revestimento de poder, revestimento de sabedoria. E ainda deixo um texto mais para você aí. Atos capítulo 4, versículo 8 a 13, a Bíblia diz o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, o visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que em vós crucificastes, e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Até aí está tudo certo, mas olha aí o que o texto ainda diz, Pedro. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, olha aí, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O que é que maravilhou aqueles que estavam escutando? A sabedoria, irmãos, porque começou com um testemunho, mas dali virou uma pregação profunda, aleluia.
E estes homens eram gente sem letra, era ignorante, idoso, segundo a menção e a palavra bíblica. Amém? Então houve, através do batismo no Espírito Santo, este revestimento de sabedoria, abriu-se a porta para dons, e entre estes, na minha opinião, fica evidente o dom, palavra de sabedoria dada ao apóstolo Pedro. Por último, revestido de poder. Olha lá, Lucas 24 e 49, a Bíblia diz o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém. O que diz o texto? Até que do alto sejais revestidos de poder. Pergunto para você, e você pergunte à sua classe, ou a quem te indaga, ou a quem te questiona. Quem disse isso? Jesus. Se a sua Bíblia tem vermelho, né, no que Jesus diz, você vai encontrar fácil. Se está seguindo aqui, você vai lembrar, foi Jesus. Jesus disse: eu vou enviar sobre vós a promessa de meu Pai. Portanto, escute, por favor. A promessa que foi dada lá a Joel, do tempo de Joel, profeta, o plano, o projeto da igreja, o mistério que estava oculto, foi projeto do Pai. Jesus era parte importantíssima. Sem ele não haveria igreja, claro, sem o sangue de Jesus não existiria. Mas ele disse: é importante que eu vá para que o Espírito venha. E ele disse: então, eu vou enviar sobre vós a promessa do Pai. Vão lá para a cidade de Jerusalém. Aleluia! Fiquem lá na cidade de Jerusalém, é o que o texto está dizendo. Até que do alto sejais revestidos de poder. Então foi Jesus quem disse aos discípulos, aos apóstolos, e não estavam só os 12 não, era mais gente, a congregação era maior. Ele disse: fiquem lá até chegar, até receberem o quê? Um revestimento de poder. Aconteceu ou não aconteceu? Atos capítulo 2, foi visto, foi evidenciado de forma extraordinária, mas não parou ali. Depois a evidência continuou menos extraordinariamente, no sentido de quê? De que não foram vistas nunca mais línguas de fogo, nem nunca mais ninguém ouviu nas línguas de que foram nascidos, mas as línguas estranhas, os dons espirituais, mas sobretudo o revestimento de poder, aleluia, ficou conosco, com a igreja do Senhor Jesus. Já mostrei aí. Quem prometeu, quem falou que ia acontecer não foi outro, senão o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque este assunto de Espírito Santo era o projeto do Pai e do Filho. Atos capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Por quê, irmãos? Porque eles eram curados, é o versículo que se segue. Que isso, irmão? Revestimento de poder. Alguém diz: olha, Jesus punha a mão, ou Jesus cuspiu e botou um negócio em cima da pessoa, ou Jesus pôs a mão na pessoa e curou. Mas olha que esse poder, e que, aí eu diria até que maravilha é esta, de que um homem... Claro que o poder não era do homem, nunca. O poder é de Deus. Mas que revestimento de Deus é este? Que as pessoas traziam aos doentes para botar onde Pedro passava e onde a sombra dele passava, os enfermos eram curados, irmãos. Que poder extraordinário. É revestimento, é extraordinário. É maravilha. Glória a Deus. Que contexto é esse? Contexto da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, e nós somos o segmento dessa igreja. Segundo, não só foi revestido de ousadia, ele foi também de sabedoria, e por último, foi revestido de poder evidenciado pelas Escrituras. E terminamos a nossa classe com aquilo que o comentarista da lição nos chama a atenção sobre evidências nesse sentido de que estamos perto do tempo do arrebatamento da igreja. Primeira evidência, a diminuição da fé. Segunda evidência, a multiplicação da iniquidade. Terceira, os sinais dos tempos. Vamos lá? Lucas capítulo 18, versículo 8, o texto que foi mencionado pelo comentarista: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Este foi um questionamento de Jesus Cristo. O próprio Jesus,
num contexto de uma explicação, terminou com esta interessante pergunta, que pode e deve ressoar em cada um de nossos ouvidos e corações: se no tempo que Jesus retornar, porventura achará fé na terra. Ou seja, me dá a impressão, pela pergunta dele, de que vai ser algo escasso, que a ponto dele perguntar, será que ainda vai se achar? Deixo mais um texto bíblico, Mateus capítulo 25, você sabe que Mateus capítulo 24 e 25 foi a pregação de Jesus sobre esta realidade acerca não só de sua segunda vinda, mas acerca da sua vinda em glória, cujas vindas são em tempos separados. Quem sabe disso? Diga amém. A primeira parte da segunda vinda é aquela que nós, como igreja, esperamos. É o arrebatamento que nós escutaremos o som da trombeta e no abrir e fechar dos olhos, nós estaremos fora daqui, estaremos para sempre com o Senhor e encontraremos com eles, como diz Tessalonicenses, nos ares. A vinda do Senhor em glória trata-se da vinda que é no final da grande tribulação, quando ele vem salvar a Israel e estabelecer o milênio. Portanto, quando nós lemos os textos de Mateus, normalmente 24, tenhamos o cuidado de discernir qual o contexto destas vindas para nos ajudar na interpretação do texto. Mas depois desta introdução, eu quero ler com você 25, versículos 5, 6 e o versículo 8. Uma parábola que Jesus contou neste contexto. Olha lá. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Versículo 8. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A pergunta de Jesus foi: ainda acharei fé? Aqui a questão é das 10 virgens que representam a igreja do Senhor Jesus, todas tosquenejaram, ou seja, cochilaram, e ainda o texto diz que foi Jesus quem está contando essa parábola. Dormeceram. Mas à meia-noite, num horário que ninguém esperava, se ouviu a voz, se ouviu o chamado, aí vem o noivo, e 5 delas somente tinham azeite, vida espiritual, potencialidade para conseguir andar e ver o que está na frente, porque eu não poderia correlacionar isso com fé. Amém? Estou fazendo essa correlação. Vida espiritual tem a ver com fé, fé tem a ver com vida espiritual, e 5 delas o azeite já não estava mais presente e se apagavam. Então, estas loucas que não cuidaram do seu azeite, da sua vida espiritual, da sua vida de fé, rogaram às outras: divide conosco. E o que aconteceu? Elas disseram: não posso, senão a nossa vai se apagar também. Vai comprar, né? Mas não deu mais tempo. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada, conforme a parábola que Jesus deixou para nós. A pergunta é: evidência da aproximação, do arrebatamento da igreja? Escute, por favor, segundo a Bíblia, não é um grande avivamento. Não é um grande movimento. Não é a igreja se crescendo e multiplicando e sendo o foco da atenção do mundo. Não encontro isso na Bíblia. Encontro Jesus perguntando: acharia fé na terra quando eu voltar? Enquanto Jesus deixando uma parábola que diz: quando tocar, quando o noivo vier, diz: aí vem o noivo, é ele, irmãos. Amém? É Jesus. Somente das 10 que representam a igreja, somente 5 tinham ainda um pouquinho, porque estas 5 não estavam cantando ao Senhor. Não estavam de noite fazendo vigília como Paulo e Silas. Estavam tosquenejando e já dormindo. Esta é a realidade que nós, de maneira geral, encontraríamos e entendemos biblicamente que vai ser anterior à vinda do Senhor Jesus. Não sou eu quem digo, o próprio Jesus nas Escrituras. Amém? Segundo, a multiplicação da iniquidade, no mesmo contexto de capítulo 24, versículo 12 de Mateus, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1
ao 5. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mão, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruel, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Digo eu, igreja, disse Paulo, destes afasta-te. Amém? Então Paulo aqui escrevendo a Timóteo diz, nos últimos dias se levantarão no meio da igreja de vós, e Timóteo era um obreiro, era um líder na igreja. Gente, líderes assim. As características dos corações deles, você pode ver por fora outra coisa, porque ele diz, a aparência é de piedade. Mas tudo aquilo que eu te disse é o que está no coração deles. Ou seja, eles negam a eficácia da piedade. Amém? E ele disse a Timóteo, destes, afasta, não tenha negócio com eles. Igreja, o Senhor Jesus vem buscar uma noiva santa. Santidade fala de separação, é hora de escutarmos a voz que diz, rompeu lá no Apocalipse, no último capítulo, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é impuro, faça impureza ainda. Mas quem é santo, como disse, seja santificado ainda, porque breve o Senhor voltará. O fato é que os sinais da aproximação é de que a iniquidade no mundo estaria espraiada, se multiplicaria e de tal maneira no mundo que até mesmo dentro das igrejas nós vemos a Bíblia Sagrada, como este texto de Paulo a Timóteo, mostrando esta realidade espiritual dentro de igrejas, dentro de lideranças das igrejas. Claro que o corpo, a igreja é o corpo de Cristo Jesus, mas estamos falando de infiltrados, em alguns casos até Paulo diz assim, ele na verdade nunca foram de nós. Eles saíram de nós porque nem verdade não era de nós. Não vamos entrar no estudo aqui, tenho que me segurar para não falar mais sobre este assunto, mas a realidade, fechando este pensamento, é este. De que ante a vinda e o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus que nós estamos aguardando, da trombeta tocar e nós sermos arrebatados, haverá uma proliferação de iniquidade na humanidade e também haverá esta evidência de falsos mestres e de pessoas com estas características que Paulo ensinou dentro, inclusive, das igrejas. E terminamos com os sinais dos tempos, dentre eles, aquele texto que eu falei para os irmãos, nós voltaríamos nele, segunda carta de Pedro, e capítulo 3, versículo 3, 4 e 9, diz assim Pedro, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eu vou pular para o 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. Os sinais dos tempos é este, o contexto aí, inclusive os editores da Bíblia intitularam este capítulo 3 como a vinda do Senhor, né? E o apóstolo Pedro, portanto, ele diz aí, olha, que nos últimos dias vai vir gente escarnecedora, fazendo gozação, que é gente que anda segundo a sua própria concupiscência, ou seja, leva a vida sem compromisso espiritual com Deus. É crente. E por que eu digo que é crente? Porque está escrito aqui. Mas está na carne, não é crente espiritual. Mas quando eu digo que é crente é porque está na igreja local. Questiono se está na igreja espiritual. Complicou? A igreja local
É aquela que a gente vai no domingo de manhã ou na terça-feira, não sei quando você se reúne, na quarta-feira, mas vamos deixar no domingo, de manhã, à noite, que seja, e que você vê as pessoas. Esta é a igreja local, é a igreja que você vê, que você cumprimenta, que você compartilha, que você ajuda. Esta é a igreja que nós podemos tocar. Mas a igreja do Senhor Jesus, o corpo místico, e por místico eu quero dizer espiritual do Senhor Jesus, ela é composta de todos aqueles que são salvos, daqueles que nasceram de novo. Portanto, este corpo é um corpo espiritual. Em que sentido? Um pedacinho dele está na tua congregação, um pedaço está na minha congregação, outros estão em África, outros estão na Europa, outros estão na Austrália. Espiritualmente, alguns estão no paraíso, esperando o dia também dessa vinda de Jesus. Amém, irmãos? É um corpo espiritual. Este corpo é a igreja espiritual do Senhor Jesus Cristo. Faz sentido? Então, nem todo mundo que está na igreja local é nascido de novo, é parte do corpo espiritual. É por isso que a gente prega o evangelho. É por isso que os pastores evangelistas, né? Quando nós fazemos o nosso culto, nós trazemos visitantes e esperamos que o visitante aceite a Jesus, mas muitas vezes, para nossa surpresa, é um filho de um crente, e às vezes é um que a gente encontrava como pensava que era crente, e que a palavra de Deus, pelo seu Espírito, o convence de que ele ainda não tem uma experiência salvífica, e ali você vê essa pessoa vindo para Cristo. O que eu quero dizer com isso é que a igreja local não é blindada, não é fechado para aqueles que somente são salvos. Pelo contrário, há intrusos. E a Bíblia ensina em alguns textos, nós não vamos entrar nos detalhes, exatamente desta atuação diabólica de enviar intrusos, de ter pessoas deles de dentro para causar dissensão, enfim, para obrar coisas malignas. No entanto, deixa aí, sinal do tempo é isso. Vamos lá, Mateus capítulo 24, ainda neste texto 37 a 39, a Bíblia diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sigo aí até o 39. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem é por Jesus, volto a dizer mais uma vez. E esta vinda, o contexto aqui deste finalzinho aqui é o contexto da vinda para a igreja. Dessa que a gente está esperando. Essa aqui do arrebatamento de ouvir trombeta é essa. Ele diz, é Jesus quem disse assim, olha, ninguém sabe, mas vai ser igual foi, ninguém sabe o dia, mas vai ser igual foi no tempo de Noé, que estava todo mundo seguindo a sua vida, indo para a igreja. Pedro disse o seguinte, tem gente que já está escarnecendo, dizendo que o negócio de vinda de Jesus não existe não. Lembra disso que a gente acabou de ler o texto? Aqui Jesus disse, as pessoas vão estar igual no tempo de Noé. Noé falando que vai vir o dilúvio, e ele diz, cadê? Esse cara tá doido. Não vai acontecer, casando, vivendo a sua vida tranquilo, como se não fosse acontecer. Aí a Bíblia diz assim, ó, Jesus disse assim, até o dia que Noé entrou na arca, e ninguém se percebeu, até que veio o dilúvio, e o que aconteceu? Foram todos destruídos. Até o dia que a trombeta tocará e a igreja se fecha, a porta da igreja, né? A porta da arca, a porta da igreja. A porta da arca foi fechada por Deus do lado de fora. Noé não teve alavanca para fechar, ninguém fora empurrou a porta para dentro. A Bíblia Sagrada diz que Deus fechou a porta daquela arca. A mesma realidade acontecerá com a igreja. No dia que a porta da arca, a porta da igreja, a porta da graça se fechar, aqueles que estão dentro, aqueles que creram na palavra, que entraram, estarão seguros ali, estarão agora indo para o seu destino final, para a glória do nome do Senhor, e os que estavam de fora sofrerão o juízo de Deus, porque o dilúvio foi um símbolo do juízo de Deus. Vamos ainda ao 25, capítulo 25 aí de Mateus, mesmo versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, tardando o esposo, lembra? Tosquenejaram todas e adormeceram. Sinais da vinda do fim do tempo. A vida continua e parece até que Jesus não vai voltar. Que mais? A igreja. Toda ela tosquenejando e adormecendo. Será que não é isso que nós vemos?
Nós queremos nos levantar, mas como igreja em geral, será que o que nós vemos? É esta realidade. A pressão e a opressão do mundo é tão forte, e estes são sinais que Jesus disse que aconteceria antes do arrebatamento da igreja. A gente pode, como igreja, estar tosquenejando, mas pela graça de Deus, o azeite ainda está, mesmo que pouquinho, no meu e no teu coração, e nós continuamos a pregar a palavra, a ensinar a palavra, a amar a palavra, a crer na palavra, e esperamos o dia de que o Senhor virá a levar a sua igreja. Eu termino com 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19, que diz: filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha lá. Saíram de nós, quem é estes anticristos que se levantam? Olha lá, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é que para que se manifeste o que não são todos de nós. O que isso quer dizer? Aquilo que nós já explicamos. Podem estar conjuntamente conosco fisicamente, mas não têm a vida, a presença do Espírito, o arrependimento, a salvação espiritual, portanto, a presença do Espírito Santo em sua vida. Isso não é algo que se julgue, pelos frutos conhecereis, e um destes frutos é este, é que se rompe com a autoridade, se rompe porque não aceita a autoridade da palavra, fala mal e rompe porque não aceita a autoridade da doutrina, dos líderes. Então, diz João, que nos últimos dias se aconteceria na igreja e saíam de nós, formam novas doutrinas, novas igrejas, novas congregações, ou o que seja, não importa. João aqui está falando para a igreja que nós entendamos que essa é uma realidade dos fins dos tempos, mas com certeza, com o amoroso coração do apóstolo João, ele nos queria que nós ficássemos firmes na vocação, na chamada e na doutrina da qual nós fomos feitos participantes e estamos nesta caminhada. Portanto, o batismo no Espírito Santo foi algo fantástico na vida do apóstolo Pedro. Um homem com as suas fragilidades humanas, mas que recebeu claramente um revestimento, e nós ainda hoje revestidos, porque somos continuação desta igreja. Estamos vivendo um tempo difícil e trabalhoso, onde vemos claramente os sinais da vinda de Jesus ser próximo. Que Deus ajude a você, que Deus lhe dê ousadia e graça no Espírito Santo para ser aquilo que Ele tem chamado você para ser, junto à sua classe de escola dominical, junto aos seus filhos, à sua família e a sociedade que está ao seu lado, para ver a luz que continua a brilhar até o dia que, mesmo eles casando e nós se dando em casamento e vivendo, a trombeta tocará e nós estaremos partindo daqui para estar para sempre com o Senhor Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.